teve aquele paciente que chegou e falou assim pra você: ah, eu não deveria pensar nessas coisas, eu não deveria me entregar a alguma outra pessoa, outro homem, outra mulher, mas eu sinto algo que foge ao meu controle, ou eu queria poder me entregar mais à minha parceira, mas parece que tem algo que me trava. Pois é, o contexto biológico, ele é a base da informação do que às vezes nos atrapalha em tomar a decisão pelo racional e pelo instintivo, pelo inconsciente. A grande maioria das nossas ações no dia a dia são de forma inconsciente. Nós temos um padrão dentro da gente que faz com que a gente tome iniciativas ou tome decisões que de forma alguma são racionalizadas. A gente até acredita que usa o racional para tomar decisões, mas o marketing já mostra isso pelo contrário, que as pessoas tomam decisões por impulso baseado em alguns contextos específicos. Então, quando nós estudamos as leis biológicas, nós entendemos que existe um programa biológico que é surgido então no nosso inconsciente pela evolução das espécies, para a embriologia. Então todo esse processo evolutivo faz com que alguns órgãos específicos estejam já propensos a determinadas alterações, dependendo da forma com que a gente lide com algumas coisas do nosso dia a dia. Então, por exemplo, se eu tenho uma situação de uma raiva, uma injustiça que eu vivenciei, o órgão que vem com essa fragilidade, que é o que gera potência para o funcionamento digestivo, é a vesícula. Então, se eu tenho esse senso de raiva indigesta, de um incômodo injusto que eu presenciei, que eu vivenciei, a vesícula acaba jogando informações, jogando estímulos e jogando o suco biliar para que eu possa digerir melhor aquela situação. Então, por isso que quando há um contexto contínuo de frustração com relação a uma determinada situação de injustiça, é a vesícula que entra em frustração e daí vai gerar uma lesão que às vezes precisa ser então retirada com a intensidade do processo. Então outros órgãos da mesma forma, se uma pessoa vivencia uma situação de perda e ela não lida com aquela situação, ela não está pensando, eu vivi aquela perda e o meu testículo, o meu ovário, ele vai agora fragilizar, então ele não tem consciência disso, mas como o testículo e o ovário é a base de formação do espermatozoide, o óvulo, é quem dá a vida, ele entra em hiperestimulação para que reponha o grupo. Então no mundo animal não existe esse pensamento assim, agora eu vou viver o luto, agora eu vou ficar frustrado. Então se uma fêmea perde um filhote, automaticamente ela entra de novo no cio, entra em hiperestimulação ovariana para que ela crie novos óvulos para fecundar novamente, repor o grupo, porque senão vai chegar uma época que vai ter uma extinção, porque vai morrendo, não vai ter mais a manada, não vai ter mais o rebanho, não vai ter mais o grupo. Então o ovário tem esse instinto então de repovoar, então recolocar pessoas dentro daquele ambiente que foi perdido. Então, instintivamente, a gente tem programas então biológicos de sobrevivência para nos manter vivos. E esses programas são instalados baseados em quando esses órgãos surgiram na vida animal. Então, esses órgãos foram surgindo para uma necessidade. E é essa necessidade que a gente observa quando vai tratar um paciente. O fígado tem uma necessidade de guardar, estocar energia, alimento. O pulmão tem uma necessidade de respirar. Então a bexiga tem a necessidade de eliminar urina. O rim tem a necessidade de filtrar o sangue, filtrar o líquido dentro do corpo. O estômago tem a necessidade de digerir. Então a gente vai observar a função dele para tentar integralizar a função vivencial emocional daquele paciente. Então não conseguiu digerir, não conseguiu assimilar uma informação, não conseguiu mostrar que ele era capaz de algo como os braços. Então tem a funcionalidade de adaptação a ser eficiente a alguma atividade. Então eu dou conta de algo, e se eu não dou conta eu entro numa fragilidade naquele tecido, aquele órgão em específico. Só que esse contexto que a gente fica frustrado de que eu não consigo controlar o meu pensamento, ele entra num processo que eu vou dar alguns exemplos de acontecimento que eu vejo na prática clínica, né? Então, um dos processos que a gente vê desse não controle entra numa frustração para a pessoa é a sensação, então, de que eu tenho um sentimento por uma outra pessoa, por um outro homem, por uma outra mulher que não é minha esposa, não é meu esposo. Então, eu sinto algo avassalador, eu sinto as borboletas
no estômago, eu sinto uma paixão por uma outra pessoa que eu não sei de onde que surgiu aquela sensação. Eu tenho minha esposa, eu tenho minha família, tá tudo bem aqui, mas surgiu aquele pensamento e aquilo acaba às vezes fazendo com que eu desfoque o meu pensamento, a minha relação com a profissão, com relação à família. Então, essa sensação de não controle que algumas pessoas acabam apresentando, ela parece um sentimento meio visceral, né? Então, o que é o visceral? É aquele instintivo que eu não tenho controle, que é biológico. Então, essa sensação de frustração, de não ser capaz de tomar aquela nova parceira para mim, porque racionalmente eu sei que eu não devo sair desse relacionamento que eu estou, sair dessa relação com os meus filhos. Então, eu fico numa briga do racional com o irracional. E enquanto eu permaneço nessa frustração, em cima do muro, aí que surgem os meus sintomas, as minhas disfunções, as minhas alterações. E o que a gente geralmente faz é controlar o instintivo. Então, biologicamente, às vezes a gente tem um instinto de conquista, principalmente o contexto biológico masculino. Então, o lobo alfa, o macho alfa, ele tem esse ar de conquista, mas devido ao contexto cultural, as crenças culturais são impostas, a gente não pode. Por mais que tem culturas que o homem pode ter várias mulheres, tem culturas que as mulheres podem ter vários homens e tudo bem, não há problema nenhum o homem ceder a mulher para o outro, a mulher ceder o homem para o outro, mas a cultura que nós vivemos aqui geralmente emprega esse outro contexto e a gente vai ter que se adaptar a esse novo contexto realmente de crenças, porque se eu vivencio uma situação fora, eu acabo me culpando e a culpa vai trazer uma frustração. Ou se eu faço algo que eu acho que tudo bem eu ir lá e ter uma relação sexual com outra parceira, mas eu posso ter essa sensação de que eu não posso ter todo momento aquela outra pessoa e isso me desencadear uma outra disfunção e um outro órgão específico, um outro tecido específico, ou não conseguir realmente estar focado em viver na minha vida as minhas situações do dia a dia. Então, quando nós temos essas questões viscerais não controláveis, a gente pode utilizar do nosso consciente para tentar travar isso, mas nem sempre é possível. Geralmente, o que a gente observa é que a gente vai lutar contra um desejo mais interno, mais instintivo, que às vezes é muito mais intenso do que simplesmente o controle racional. Mas a gente precisa, principalmente, para conseguir sair desse processo, entender por que aquilo surgiu. E esses dias atrás eu tive um paciente que entrou nesse processo específico que eu estou falando aqui para vocês. Então ele vinha de um processo de ter a esposa dele, mas ele tinha uma atração muito forte para mulheres mulatas, mulheres negras. E quando a gente vai tentar trabalhar em cima disso, às vezes a gente não basta olhar só para isso que ele está vivendo nesse momento, mas por que essa atração surge para esse tipo de mulheres? E a gente vai olhar na história de vida dele que homens que eram brancos antigamente, lá atrás na família dele teve um homem que se apaixonou por uma negra. Só que ele não pôde viver aquela paixão, ele não pôde viver aquele relacionamento por causa do racismo, por causa desse bloqueio de toda a família de impedir com que ele vivesse isso. E isso deixou uma memória na herança familiar de que essas mulatas são atraentes. E isso pode fazer com que pessoas na descendência vivenciem esse tipo de situação. Então foi isso que aconteceu nesse parceiro em específico. E geralmente tem um padrão assim. Então às vezes eu tenho uma parceira, mas alguma coisa na história da minha família sempre me atrai a um olhar para uma outra mulher, e talvez não seja uma mulher qualquer. Eu já tive homens, por exemplo, que tiveram na infância uma experiência com uma prima, e essa prima ali com 10, 11 anos de idade foi muito gostoso, ela me deu carinho, ela me deu afeto, e ele casa posteriormente lá aos 20 anos de idade com uma outra mulher, mas sempre quando ele vê uma mulher que tem fisionomia, que tem aparência parecida com aquela prima, ele se atrai e ele se encanta, mas é como se fosse reviver aquela situação, reviver aquela cena, por mais que não é a mesma pessoa, não é a mesma circunstância, e às vezes pode repetir esse padrão de idade também, né? Porque se ele tinha aquela prima que tinha 15 anos de idade, às vezes ele pode ter um olhar para esse tipo de mulheres ou essas adolescentes que podem atrair a visão dele perante essa situação mesmo estando com a parceira em si, né? Ou vice-versa.
a mulher às vezes pode ter essa atração por determinados tipos de homens que representam algum homem às vezes lá do passado dela. Então eu tinha um tio que às vezes brincava muito comigo, que ele era barbudo, que ele era assim assado, e sempre quando eu via ele eu gostava muito de estar junto, de abraçar, ele me dava muito carinho. E daí cada vez que eu estou casada hoje, mas eu vejo alguém com aquela fisionomia, com aquela aparência parecida, aquilo acaba me atraindo a atenção e eu acabo às vezes olhando de uma forma diferente, até me atraindo pelo olhar, e isso já faz um jogo de olhares e pode progredir a um processo. Então esse instinto de às vezes trazer algo de dentro que é às vezes visceral, que não é controlável, e às vezes a gente acha que é por acaso que isso surgiu, e não necessariamente. Às vezes tem algum padrão lá da herança familiar que faz com que eu tenha essa sensação, então, de atrair essa percepção. Um outro detalhe também que pode acontecer nesse instinto é aquelas pessoas que sentem que ficam armados com determinadas pessoas, né? Então a sensação é que tem pessoas que eu consigo conversar bem, mas tem outras pessoas que me travam, eu não consigo às vezes me soltar, eu fico armado, às vezes eu sinto que eu confio desconfiando, então eu não consigo vivenciar um relacionamento adequado com determinados tipos de pessoas. E isso pode remeter a uma situação, às vezes, da representação de alguém lá do meu passado. Então, às vezes, se eu tenho minha mãe, que é autoritária, impositora, confrontante, se eu encontro outras mulheres que são dessa forma, eu posso me reativar aquele padrão que eu vivia com a minha mãe e ter, às vezes, dificuldade de me acertar com esse tipo de mulheres. Ou se a pessoa é uma mulher e tem um relacionamento que o pai é impositor, ou mesmo se ele é um homem e o pai é impositor e age de algumas formas violentas, às vezes essas pessoas que são dessa personalidade eu já não consigo lidar bem, eu já não me sinto à vontade de ter um relacionamento, ou eu tenho uma professora que tem uma personalidade parecida, eu tenho um chefe que tem uma personalidade parecida e aquilo tem uma dificuldade maior de me entrosar com aquela pessoa em específico, eu tenho, às vezes posso ficar mais aéreo, eu posso ficar mais irritadiço, eu posso ficar mais armado com aquela pessoa em específico. E às vezes tem situações onde que aquela criança, por exemplo, viveu uma sensação de ataque e ela se sentiu injustiçada por um ataque de alguém de uma determinada estilo de pessoa. Eu tive uma paciente que ela vivenciou uma frustração na infância com careca, com um homem careca. Ela não conseguia olhar para carecas depois disso. Então, cada vez agora que ela era adulta e tinha homens carecas que passavam perto dela, ela já fugia, ela saía de perto desses homens. Porque aquele traço da pessoa remetia a um padrão anterior que ela tinha vivido e isso fazia com que ela se afastasse ou ela evitasse o contato com esse tipo específico de pessoa. Então, quando a gente consegue compreender aonde que está o início, não é isso agora o que está acontecendo, mas é lá atrás o que aconteceu anteriormente, fica mais fácil de sair daquele processo e entender que hoje eu sou adulto, hoje eu posso lidar de forma diferente, hoje eu posso me defender de uma forma diferente. As situações, eu não sou mais aquela criança indefesa, desprotegida, que age e precisa agir da mesma forma com essas situações. E outras situações podem acontecer que fazem com que a gente reative padrões. Às vezes a gente não acha que aquilo que eu estou vivendo hoje nem é para tanto, para eu ficar tão irritado com alguma pessoa ou perante algumas situações, mas às vezes eu acabo agindo por impulso em alguns momentos. Mas se a gente olha mais para trás, a gente vê que teve algum momento de start, algum momento de início desse processo. E isso acontece também com as situações onde que eu posso me sentir rejeitado com relação a um cônjuge, ou uma esposa, ou a parceira, ou parceiro. E isso faz com que, por exemplo, eu encontro muito histórias de mulheres, às vezes, que acabam tendo uma sensação de repulsa ao parceiro. Então ela casou contra a vontade, ela não estava afim de estar com aquele parceiro. Então, talvez ela tá lá, mas ela tá lá não estando, né? Então, durante a relação sexual ela tá fria, durante o ambiente conjugal ela não fala, ela tá mais quieta no canto dela, então o parceiro ou a parceira acaba se sentindo rejeitado de alguma forma, não se sinta acolhido de alguma forma, por mais que não é a intenção da outra pessoa. E isso pode fazer com que repita também aquela história da traição. Então, se eu me sinto rejeitado, quando eu tenho alguém que me acolhe, que me dá afeto, que conversa comigo, que me dá atenção, é claro que vai me atrair estar com aquela pessoa, porque é bom, eu me sinto à vontade. E me remete a outro paciente que eu tive que tinha esse padrão. Ele tem um relacionamento com a esposa, mas já há 8 anos ele tem um relacionamento com uma outra pessoa ao mesmo tempo, porque a esposa já tinha um bloqueio com relação à sexualidade, com relação ao relacionamento com ele. Então, o inconsciente dele buscou essa relação de frustração, de rejeição, de desvalorização
ele busca trazer uma hipervalorização de si. E essa hipervalorização faz com que eu queira adquirir um território novamente, uma parceira que possa, enfim, me mostrar um carinho, um afeto e realmente me mostre que eu sou um homem de verdade e que aquela parceira atual não me demonstra. E claro que às vezes não é a intenção daquela parceira de agora, mas ela pode ter vivido uma situação, às vezes, de um parto difícil, um parto com perigo, que ela tenha medo de engravidar de novo. Então, para o cérebro, engravidar é perigoso. Mas o que eu preciso fazer para engravidar? Eu preciso ter relação sexual. Então, às vezes, se eu me afastar da relação sexual, quem sabe eu evito entrar de novo naquele perigo de vida. O que é mais forte? É o perigo de morrer ou, às vezes, ter relação sexual, né? Perigo de morrer, né? Então, se é mais perigoso morrer, a relação sexual é secundária. Então eu prefiro fugir, eu prefiro, às vezes, ficar irritada com o parceiro quando eu sinto que ele está afim de mim, de ter relação comigo. Eu posso ficar, às vezes, até noite trabalhando, até noite limpando a casa, passando roupa, porque assim, se ele já está dormindo, eu posso dormir que agora não tenho mais o perigo iminente ali na minha vida. Então, aquela parceira foge do perigo inconscientemente, porque tem o medo de morrer, às vezes nem é porque ela quer fazer isso, mas automaticamente ela toma essas iniciativas e aquele homem se sente rejeitado. E aquele homem se sentindo rejeitado, ele pode buscar um outro ambiente onde é que ele possa se sentir valorizado, que pode ser o ambiente dos amigos, então é mais fácil estar lá com meus amigos bebendo, fumando ou tendo relação com uma outra mulher que me valoriza do que estar ali em casa e eu me sentir rejeitado, aquela mulher não me procura mais, eu não me sinto à vontade com aquela parceira. Então, uma coisa acaba levando outra e geralmente quando a gente vai atender famílias, a gente percebe que às vezes a herança que vem do lado do homem é de um jeito, às vezes de uma desvalorização ou de uma rejeição, e a da mulher vem com uma relação de perigo iminente de engravidar, por exemplo, que eu tenho que refutar o parceiro. É como se um combinasse com o outro, ou vice-versa. Às vezes o homem tem um perigo com relação à situação de engravidar e a mulher tem o medo de rejeição. Então é como se cada vez que o parceiro afasta-se da parceira, ela que tem medo de rejeição, ela vai junto com ele, porque ela tem medo de perder. Então, quanto mais próxima ela fica, mais ele se afasta. E isso vai virando uma bola de neve que vai aumentando o processo e a pessoa nem sabe o porquê termina o relacionamento, termina o casamento, porque às vezes é uma coisa tão inconsciente dentro deles que começou com uma picuinha, que foi progredindo e é uma bola de neve, se tornou algo bem maior e que acaba desencadeando, então, uma relação de frustração. E isso não acontece só com medo de engravidar, às vezes tem realmente homens ou mulheres que às vezes na infância se sentiram tocados sexualmente de uma forma agressiva. Então, um abuso sexual, um contato que não foi agradável, e às vezes cada vez que a esposa ou o esposo vai tocar, é como se o cérebro linka que toque é perigoso, então foge do toque. Então eu repulso o toque, eu não quero o toque, ou quando vai me tocar, eu fico ali, mas eu travo porque eu não me sinto à vontade. Então às vezes a mulher pode ter dificuldade de chegar ao orgasmo, o homem pode ter dificuldade de sentir à vontade ali na relação sexual e pode ter às vezes uma dificuldade de sentir, então, bem no relacionamento. Eu prefiro às vezes sair, fugir, me afastar e daí vai encontrar muitas vezes aqueles homens que às vezes preferem trabalhar, às vezes como caminhoneiros, que preferem às vezes estar sempre viajando na estrada do que às vezes estar ali em casa, porque a sensação de casamento como prisão, como eu me sinto preso àquela situação que não é algo agradável para mim, não somente com relação ao toque, mas perante a homens no passado que tiveram que casar contra a vontade, tiveram gravidez que foram forçados a casar, então sempre esse relacionamento como prisão faz com que a pessoa às vezes queira fugir inconscientemente, né? Então, quando a gente toma consciência disso, fica muito mais fácil de eu conseguir agora no relacionamento dialogar, conversar e explicar os meus sentimentos, para que o outro também entenda. Porque se aquele homem que eu falei anteriormente, que às vezes quer fugir do perigo de engravidar, e a mulher, cada vez ela fica mais com medo que ele está fugindo, ela não entende que ele está fugindo por causa do medo de engravidar, ela acha que ele não ama ela. Então, por isso que ela está sempre buscando mais. Mas se esse fala, conversa, eu explico, eu te amo, mas eu tenho medo de engravidar, eu achava que você estava me abandonando, que você não me amava mais. Então, esse diálogo faz com que haja um entendimento e o relacionamento melhore. Por isso que as terapias de casais são tão eficientes, porque ali tem um mediador e cada um pode falar as suas verdades. Porque na vida do dia a dia, às vezes a gente acaba, então, às vezes guardando para nós
para não incomodar o outro, para não fazer que o outro vai sofrer, que o outro vai se incomodar. Então fica num processo, às vezes, do dito não dito, e as pessoas acabam, às vezes, imaginando ou deduzindo algumas coisas, e daí acaba atrapalhando tudo. E isso acontece com brigas também, quando um processo ocorre numa sensação assim de que eu sei que eu não deveria ter brigado com a minha esposa, mas quando vi eu já falei. Então é aquela pessoa que às vezes teve que se submeter muitas vezes na vida por atitudes de outras, confrontamentos, às vezes está sempre do contra, pronta para confrontar, evitar ter que me submeter novamente. Então antes que a outra pessoa queira falar algo, eu já confronto para evitar ter que me submeter. Ou antes que eu seja julgado ou desvalorizado, eu já ataco para evitar que eu seja julgado. É como se fosse um ataque como uma defesa, né? Então eu ataco para me defender do ataque do outro. E isso acaba trazendo grandes transtornos. Então a gente busca lá, a primeira situação onde é que meu pai às vezes me desvalorizou intensamente, minha mãe me desvalorizou, no colégio uma professora me desvalorizou intelectualmente intensamente, faz com que às vezes eu fico sempre armado para não ser desvalorizado, criticado ou atacado novamente. Então eu fico sempre pronto para o que der e vier. E isso faz com que eu acabe às vezes sempre tendo dificuldade em lidar com algumas picuinhas do dia a dia. E essas picuinhas acabam dificultando o relacionamento. E o mesmo acontece nas relações não só conjugal, como mãe e filho. Então, se a mãe tem uma sensação de medo de perder exagerado ao filho, às vezes ela pode, por mais que ela sabe que ele vai na balada ali, mas ele tá seguro, que é aqui perto de casa, que é um lugar seguro, tranquilo, mas a cabeça começa a pensar, porque ela tá longe, ele tá longe, eu não tô vendo, eu não sei o que vai acontecer se um carro passar em cima do meio-fio e passar por cima da calçada e acontecer uma tragédia. Eu já ouvi isso na clínica, então eu sei que isso pode acontecer na cabeça de uma mãe. Então pode acontecer de pegar fogo, igual lá aconteceu em Santa Maria, pegar fogo na balada e morrer todo mundo. Então começa com as neuroses. Então, como eu tenho medo de perder, eu já começo a pensar tudo que pode ou não acontecer, para que se acontecer eu já estou preparada. Então nenhuma pessoa vai ter medo por acaso. Às vezes as pessoas têm medo exatamente porque já viveram transtornos e não querem viver aquilo de novo. Então eu fico num medo antecipativo para não sofrer uma sabotagem, não sofrer um perigo ou uma ameaça daquilo ocorrer novamente. Então elas querem estar sempre protegendo. E por isso que falam muitas vezes que uma mãe que tem medo de perder não pode levar o filho no começo da vida para a escola, porque se ela leva, ela fala, ai filho, pode ficar que todo mundo vai te proteger, que nem a mãe. Então é aquela situação que ela vai, mas não é verdadeira a fala dela. E o pai, não, tá filho, tchau, vamos embora. Então ele dá tchau para aquela criança, sabendo que ela está segura, está protegida e não vai acontecer nada de mal. Então a segurança passada pelos pais dá proteção e faz com que aquela criança sinta à vontade perante a situação. O mesmo acontece quando uma mãe de primeira viagem vai lá ver se o filho está respirando. Se eu tenho medo de perder, eu tenho que estar olhando para ver se ele está bem, se está respirando. E muitas vezes isso faz com que as crianças se despertem, porque a mãe não vai lá tocar para ver se está respirando. Fica olhando, e a conexão entre mãe e filha é muito intensa. Não precisa falar, só de pensar muito na criança, a criança acorda. Eu tinha muito esse processo, porque quando eu acordava de madrugada, será que minhas filhas estão bem? De repente uma chorava. Então é como se eu tenho uma conexão com aquela criança e faz com que eu ative ela, faz com que ela acorde para mostrar, tô aqui pai, tô aqui, tá tudo bem, tô tudo tranquilo, pode vir me ver. Então, se a gente desliga essas memórias de preocupação, fica muito mais fácil com que aquele relacionamento obsessivo, né, de proteção, de ter que estar debaixo das asas cuidando, se torna mais ameno, porque muitas vezes uma criança sufocada, ela foge, porque quanto mais a mãe sufoca, mais eu quero minha liberdade, eu quero meu espaço, eu quero ser eu, simplesmente. Não quero ser uma imposição da minha mãe. E isso me faz pensar também nos contextos de adoção, né? Quando eu vou atender pacientes, por exemplo, que tem um processo de ter dificuldade em engravidar, e às vezes não conseguiram engravidar, e daí adotar uma criança, eu geralmente olho algumas fragilidades não só da criança, como da mãe também, porque se a mãe não pôde engravidar,
ela tem geralmente um bloqueio. O pai não pôde engravidar, geralmente tem um bloqueio com relação à gravidez ou a filhos, como filhos fosse um problema, como os filhos trouxessem dificuldades, trouxessem algum transtorno, e isso pode fazer com que crie um bloqueio no lidar com crianças. E por isso que muitas vezes quando eu atendo uma mulher que tem dificuldade em engravidar, eu encontro esses padrões, às vezes a mulher consegue engravidar, e isso sai desse processo e tem um acolhimento com aquela criança de uma maneira muito melhor. Mas se essa mãe não consegue engravidar, adota uma criança que já vem no processo de rejeição, de abandono, já vem numa desvalorização intensa com relação ao fato de a mãe não querer ela, ou pensamentos em abortar aquela criança. Então ela tem uma frustração muito grande com o vínculo de pai e mãe. E nesse caso, esse vínculo quebrado já de pai e mãe, ele pode trazer já uma propensão a que, se a mãe adotiva ou o pai adotivo já tem esse bloqueio também, permanecer nesse entrave. Porque se a mãe vê como filhos como problema, por mais que seja no inconsciente, tá? Por mais que ela queria adotar, ela queria ter aquela criança, mas talvez não seja lá de dentro, não seja algo visceral, esse processo seja racional. O racional é eu quero, mas lá dentro está dizendo não. E se lá dentro diz não, quando eu vou ter essa criança adotiva, vai ter sempre os entraves. E daí a criança é problemática porque ela é adotada, a criança só pronta, a criança somente, a criança faz coisas, deve ter trazido lá da família biológica, mas não, o contexto do ambiente molda essa criança. Se a mãe continua dando esse processo, se o pai continua dando sinais de que para essa criança que pai é problema, mãe é problema, aquela criança mais fica irritadiça, mais se afasta, mais entra em problema de frustração. Então, um exemplo que eu atendi nos últimos tempos é que uma criança ela tem realmente um processo, de certa forma, de um pequeno autismo com uma relação de confrontante, né, do contra com relação às situações e muito ausente e aéreo às situações do dia a dia. E quando nós vimos essa adoção, nós encontramos que a mãe adotiva, ela também precisou ser tratada. Então, eu geralmente não olho só a criança, mas a criança vinha de um processo de abuso e a mãe biológica, a mãe adotiva também foi abusada na infância. E foi abusada pela figura masculina, e hoje ela ainda vive essa sensação de incômodo ao contato sexual ao parceiro. E para aquela criança, o homem, o pai, ele é um problema, ele é agressivo, ele pode trazer transtornos. E essa criança, ela tinha um bloqueio com o pai adotivo também, porque a mãe representava para aquela criança no inconsciente, né, ou pelas expressões corporais, que o pai era um problema porque ele procurava ela sexualmente, então ela queria afastar o pai. Então essa criança assume os padrões também da família que ela está vivendo hoje de adoção, com um contexto de proteger a mãe do pai que pode fazer mal a ela, da mesma forma que o pai biológico poderia fazer mal à mãe biológica. E a partir do momento que a gente corrige tanto na criança quanto corrige nos pais essa desarmonia, esse desequilíbrio, o hoje estando tudo bem, está ok, não precisa ter sintomas hoje, ele pode voltar ao normal nos estudos, pode voltar ao normal na sociedade, que está tudo bem. Mas enquanto não se olha esse contexto que os pais adotivos, eles precisam também trabalhar o emocional para eles estarem bem para acolher essa criança, há uma propensão de ter alguns conflitos e aquela criança permanecer com alguns bloqueios do mundo biológico, do mundo dos pais que deram a vida a ele. Espero que vocês tenham gostado dessas informações aí com relação ao contexto visceral, daquele sentimento que vem de dentro, inconsciente, que faz com que a gente agite numa irritabilidade, agite em ações, agite em paixões descontroladas, que fazem com que às vezes a gente não tenha um equilíbrio racional para lidar com as situações do dia a dia. Curte aí, monta o teu comentário aí dos teus pacientes que você já viu histórias com relação parecidas a essa. Conta aí pra mim, pra gente fazer aí uma junção de troca de informações, de histórias realmente do inconsciente e até onde ele pode chegar. Um grande abraço, te vejo no próximo vídeo.